Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso Zoe Online, no nosso quadro semanal chamado Conversa com Jesus. Hoje eu tenho uma convidada aqui, a Juliana, minha filha, e nós vamos estar falando juntas sobre uma característica, uma qualidade de Jesus, assim como todas elas, que nós precisamos tentar inserir nas nossas vidas, fazer com que ela faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, porque quando isso acontece, com certeza nós somos mais felizes, nós vivemos num lar mais tranquilo. Nós temos falado sobre felicidade, sobre fidelidade, sobre o amor, foram temas muito bons e hoje nós vamos estar falando então sobre mansidão. Eu convido você a permanecer conosco. Se você gosta de anotar, pega aí um papel, uma canetinha, que nós vamos iniciar fazendo uma pergunta. Será que ser manso significa ser uma pessoa fraca? Será que ser manso significa ser alguém humilhado, pisado, desvalorizado? Você tem esse conceito sobre ser uma pessoa mansa? Eu vou pedir para a Juliana aqui, para ver se ela acha que é isso mesmo. Juliana, você acha que ser manso significa ser fraco, significa ser capacho? Ah, eu posso pisar nessa pessoa porque ela é mansinha mesmo. Você acha que é assim? Claro que hoje que eu conheci Jesus, eu não penso mais assim, mas eu acredito que é o que a maioria das pessoas pensa. Eu já ouvi frases assim, eu sou bonzinho, mas eu não sou capacho, né? Ou até cristãos mesmo falando, eu sou cristão, mas eu não sou idiota, não é? É verdade. As pessoas falam assim mesmo, justamente por não entenderem o que é mansidão, por não saberem o que ela é de fato. E a gente espera que nessa conversa isso fique bem claro para você. Sim, sim. Então, mansidão, meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos saber é que ser manso não significa ser uma pessoa fraca, não. Não se preocupe você, né, que tem pensado sobre isso, que a partir de hoje você possa realmente entender. Não é nada disso que as pessoas dizem, que nós pensávamos muitas vezes também. Olha que lindo que Jesus fala. Aprendei de mim, Jesus disse, porque eu sou humilde e eu também sou manso de coração. E quando Jesus, ele falou as bem-aventuranças, que a maioria sabe do que é que nós estamos falando, na verdade ele deu para os judeus uma grande lição, né? Porque eles estavam nesse período sendo subjugados ao domínio dos romanos. Isso estava acontecendo lá desde o ano 63 a.C. E então eles esperavam que esse Messias, quando chegasse, ele viria como um político, né, Juliana? Como um guerreiro, como alguém que ia fazer mudanças à força, que implantasse inclusive o reino dele pela força, pelo castigo. Esta era a consciência dos fariseus na época. Inclusive os próprios apóstolos dele, que caminhavam no dia a dia com ele, também não entendiam muito bem qual era o propósito, né, de Jesus quando ele veio aqui. Eles também pensavam, né, num reino político. Eles achavam, por exemplo, que Jesus transformaria o sistema de governo em que eles viviam. Mas a transformação que Jesus veio trazer, meus queridos, era no interior. Era no interior. E entre elas, uma das coisas que Jesus veio para nos ensinar foi a mansidão. Por isso, Ju, não dá para a gente pensar que a mansidão seja uma fraqueza, né? Porque Jesus, com tudo aquilo que ele era, mesmo sabendo, né, que ele veio aqui com toda a sua glória, se despojou da sua glória, veio como homem, mas ele precisou ensinar a respeito da mansidão. Sim, e ele frustrou as pessoas em alguns sentidos, porque como minha mãe estava falando aqui, eles esperavam uma atitude drástica de Jesus, esperavam que muitas vezes ele usasse a força, que muitas vezes ele pedisse a Deus que enviasse um raio que o parta, não é? E ele teve reações assim que deixavam os discípulos um pouco frustrados, né? Como assim, Jesus, você não vai fazer nada? Você não vai se defender? Até alguns deles queriam e se enfiavam na frente para fazer alguma coisa, assim como
quando Jesus foi pego, Pedro foi lá numa atitude nada mansa e arrancou a orelha do soldado. Então, assim, isso demonstra que eles realmente estavam esperando atitudes de Jesus que não condiziam com aquilo que ele veio fazer. Nossa, é verdade. E é por isso mesmo, então, meus queridos, que mansidão não é fraqueza. Sabe o que é mansidão? É controlar a sua força e usar ela de forma correta. Isso sim é ser forte. Isso, mesmo, né? Isso é ser isso forte. Não é fácil, né? Você coloca sob controle a força, a energia, né? E trabalha isso de uma forma correta. Isso é possível acontecer, sim. Esquece essa coisa de que é coisa de fraco, não é não. Você tem força, você tem energia, mas a gente precisa aprender a manter isso sob controle. Uma pessoa mansa, ela pode agir com muita ousadia. Uma pessoa completamente mansa, ela pode ser ousada sim, na sua forma de agir, na sua forma de falar, sem, no entanto, ferir, machucar, muitas vezes com palavras, muitas vezes com atitudes, muitas vezes machucando mesmo. Isso quando não entra no soco, né, Juliana? Sim. Então, mansidão é isso, meus queridos, aprender a manter sob controle, uma força que existe dentro de nós. Quando Jesus era insultado, e nós sabemos que Jesus, ele foi muito insultado, mas quando Jesus era insultado, ele se defendia, tratando mal? Será que ele partia para briga? Como é que Jesus fazia? Porque ele fala assim, aprenda comigo, porque eu sou manso. Mas ele foi muito insultado, ele sofreu muitas coisas, muitas injúrias. Como é que ele agia, Ju? Não, e o engraçado é que ele disse assim depois: aprendam de mim que eu sou manso, sou humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. É verdade. Porque muito quando a gente resolve as coisas do nosso jeito, insultando, querendo ofender a outra pessoa, ao invés de trazer descanso para nós, a gente gera mais um problema. Porque aquilo fica dentro de nós, não é? Quando nós ferimos uma pessoa, quando nós agimos de uma forma impulsiva, a gente fica arrependido, a gente fica triste, né? É mais uma questão para resolver. É mais uma questão para resolver. Jesus verdade. não agia assim, né? Como eu falei anteriormente, ele decepcionou os discípulos, as pessoas também, né? Eu imagino assim que ele realmente tinha o total controle das suas emoções. Sim, e ele não deixou nenhum rastro aí de erro aqui nessa terra. Sim. E muitas vezes, eu mesma muitas vezes já falei isso também na minha vida, Ju. Mas ele era Jesus. Porque ele era Deus. Sim, ele era. Mas a gente não pode esquecer que enquanto ele estava aqui, ele era homem. Ele era homem, ele sentia as mesmas coisas que nós sentíamos, os mesmos sentimentos. A palavra de Deus diz que ele passou pelas mesmas tentações. Isso, as mesmas tentações que você passamos hoje, Jesus passou também. A gente não pode esquecer que enquanto ele estava aqui na terra, ele estava como homem. É por isso que ele precisava ter nascido como um homem também. Mas então, ser manso, tem muitas pessoas também que acham que ser manso é coisa de gente tímida, né? É coisa de gente tímida. Na verdade, o ser manso é o oposto do agressivo e do rude, né? Então, quando você vê uma pessoa rude, quando você vê uma pessoa agressiva ou uma atitude assim, você pode pensar assim, puxa, eu bem que podia fazer como Jesus fazia, ensinar, era isso que ele fazia. Ele ia lá, ele não aceitava essas coisas, mas ele ia lá, mostrava o erro e indicava para as pessoas a forma correta delas agir. Nós podemos fazer assim também. E manso, meus queridos, não tem nada a ver com timidez, muito pelo contrário, a mansidão, ela transmite um sentido de brandura, um sentido de ternura. Olha, não é gostoso? Não é bom isso? Não é bom a gente saber que dentro da nossa casa nós estamos transmitindo isso, né? Nós estamos transmitindo ternura, brandura, né? Em vez de grito,
de soco, de atitudes explosivas, de ira. Como a gente se sente inseguro perto de uma pessoa. Nossa, é verdade. Que você sabe que em determinados momentos ela vai explodir. Então você já fica inseguro, você já fica pensando, meu Deus, como é que meu cônjuge vai reagir? Ou se é você essa pessoa mesmo, né? Já fica com medo de que será que eu vou falar? Será que eu não vou explodir? Não vou fazer o que eu não devo? E pelo contrário, estar perto de uma pessoa mansa, ela traz tanta segurança, né? É tão gostoso. Traz paz ao nosso coração. Sim. É uma pessoa que a gente é uma pessoa mais previsível, digamos assim, né? Porque aquele que não é manso, ele é totalmente imprevisível, isso que a gente falou, né? De repente a gente não sabe qual vai ser a atitude dele e muitas vezes pode ser uma atitude muito complicada mesmo, que vai causar muitos problemas. Quando nós somos mansos, como a Ju falou, a gente consegue transmitir paz, a gente consegue transmitir segurança, porque daí a gente vence aquela agitação toda, que muitas vezes se levanta dentro da nossa casa, né, em cima de uma notícia ou de algo que aconteceu que não foi muito bom, né? A gente precisa ser manso para transmitir essa paz, né, para transmitir, para sair dessa agitação que muitas vezes acaba provocando o manso a agir de forma errada também. Você acha, Ju, que ser manso tem a ver com timidez? Porque eu me lembro de um período em que você era, Juliana, tímida, mas hoje, pensando, quando você lembra dessa fase tua, você acha que isso tinha a ver com o manso? O manso tem a ver com o tímido? Nada a ver. Porque agora falando de mim mesmo, né? Como minha mãe disse, ela me conhece melhor do que qualquer pessoa, né? Principalmente quando eu era solteira. Sim. Mas, gente, eu era extremamente tímida e extremamente rude, extremamente grosseira. Por trás daquele rosto silencioso, né, muitas vezes fechado. Tímido. Existia uma pessoa com muita raiva, com muita força, como minha mãe falou aqui, muita força, e eu não sabia onde colocar aquilo, eu não sabia como reagir. Então eu tenho aprendido que personalidade não tem nada a ver com isso, né? Sim. E as nossas emoções também, por exemplo. Eu tenho visto assim que Jesus nunca condenou o que a gente sente, mas sempre condenou como a gente reage, né? Sim. Relacionado àquilo que a gente sente. Então eu tinha essa timidez, eu tinha essas questões dentro de mim, conflitantes, mas eu reagia de uma forma impulsiva, né? Reagia de uma forma que machucava as pessoas, muitas vezes machucava a mim mesma. Será que eu já conto um pouquinho do meu testemunho? Não, segura aí um pouquinho. Tá, deixa pro final. Segura aí um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho. Aqui tem história, tá? Aqui tem história. Não, parece, não é essa mansidão, assim, nem sempre foi essa mansidão, essa brandura, tem história aí. Mas olha, o medo, tem pessoas que relacionam também o medo, Ju, com o ser manso, mas não é o medroso, não é o fraco, não é o indolente. E olha, a gente pode muito bem, né? Você que conhece a Bíblia, né? Você sabe, se você percorrer a história da Bíblia, você vai perceber que muitas pessoas eram mansas, mas elas foram muito vigorosas também. A mansidão não tinha nada a ver com isso, né? Elas eram vigorosas, elas tinham domínio, elas sabiam conduzir, elas sabiam se posicionar. O problema é que muita gente só consegue se posicionar sendo rude, sendo grosseiro, sendo autoritário. Gente, isso é muito ruim, né? O autoritarismo dentro da nossa casa não tem nada a ver com autoridade, aliás, em lugar nenhum. Né? São duas coisas completamente diferentes. Agora, o rude, aquele que não é manso, normalmente ele se torna autoritário com seus filhos, com seu cônjuge, né? No seu trabalho muitas vezes, e isso não é bom. Isso não tem causado boas impressões, não é bom para relacionamento, né? Mas na Bíblia a gente pode ver que tinha muita pessoa mansa, mas que era vigorosa também. A questão a maior questão como a Ju mais ou menos aqui falou, como é que eu me comporto, como é que eu me posiciono diante dessas situações.
Porque, meus amigos, situações vão continuar acontecendo, boas, ruins, né? Conflitantes, situações que precisam de muita calma, que precisam de muita paciência, muito amor. Então, o ser rude, o ser autoritário, não vai mudar. O que a gente precisa entender, eu preciso entender, a Ju precisa continuar entendendo, e você que está aí também, é que a gente tem como contornar isso. Né? A gente tem como resolver essas questões, né? Sem precisar da agressão. Então, como é que você tem reagido? Né? Vamos nos ater dentro da nossa casa agora, nós estamos no mês da família. Nesse período todo aí, tem surgido alguma situação, né, que você perdeu o controle, você não foi nada manso, muito pelo contrário, você exerceu de autoridade, de autoritarismo, aliás, que é muito diferente, né? Tem acontecido isso? Né? A gente precisa parar para pensar, porque nós sabemos, né, de tantas coisas, né, Ju, que aconteceram nos lares aí, que continuam acontecendo, mas eu e você, né, precisamos aprender, nós precisamos desejar isso no nosso coração. Eu preciso aprender a ser manso, eu quero ser manso. Eu já destruí relacionamento por causa disso, já destruí amizade, já machuquei pessoas demais. Então, a partir de hoje, eu quero, né, ser manso. Eu faço opção, né, por ser manso. Até porque, meus queridos, a Bíblia ensina isso e isso precisa ficar claro pra gente. A nossa luta, a nossa briga, o nosso inconformismo não é com as pessoas. A nossa briga não é com as pessoas. A nossa briga são com as atitudes, né? Com as formas de agir. Não seria briga o termo certo, mas a nossa luta, digamos assim, não é contra pessoas, não é contra elas. Né? Existem coisas maiores por trás disso, muitas vezes que nos levam também a ter atitudes ruins. Então, lembra assim, ó, nunca é contra a pessoa. É por isso que a gente precisa saber como contornar, como se comportar diante dessas situações do nosso dia a dia. Ju, agora você pode contar um pouquinho mais a tua história aí. Só um comentário aqui, né? Agora nós estamos no mês da família. E dentro das nossas casas são os grandes, onde acontecem os grandes testes aí para nossa mansidão, né? Sim. E uma coisa assim que eu acho interessante que eu tenho feito é essa antecipação. Então, se eu sei que, né, alguma coisa vai gerar, vai provocar sério? então eu vou me antecipar e eu vou ser esperta, não é mesmo? E eu vou me colocar no lugar certo, eu vou pensar a respeito, em relação às atitudes das pessoas que estão na nossa casa também, né? Sim. Muitas vezes você pode antecipar uma atitude delas e você pode fugir disso, né? Tem um versículo que eu não me lembro, não está escrito agora, deve ser um Provérbios, né? Deve estar em Provérbios, que fala sobre a resposta branda. Ela aplaca. Então, isso é você se antecipar. É a gente pensar antes da coisa acontecer. Deus nos dá essa habilidade pra gente vencer aí, passar não só esse mês da família, mas até o fim das nossas vidas sendo uma pessoa mansa no meio da família, no meio da nossa casa, que é o lugar mais difícil. E é justamente nesse lugar que eu queria contar, né, algumas experiências que eu tive por causa desse temperamento incontrolável que eu tinha. Né? As pessoas brincavam, né? Italiano, né? Sangue quente, né? Nós somos uma família italiana mesmo. Somos estourados, tem aquela coisa que eu cresci ouvindo, né, e que muitas vezes eu tomei como verdade. Não tem jeito, porque eu sou sanguínea mesmo, porque eu sou italiana, tá no meu sangue, que eu vou fazer? Não consigo. Meu pavio é curto mesmo? Sim, nem pavio você tem, né, eu já ouvi as pessoas falar, nem pavio você tem. Sim. Então, é uma coisa assim que eu tive que lutar muito, ainda preciso lutar, não estou falando aqui me considerando uma pessoa mais mansa do mundo, né, assim como Moisés. Eu espero chegar lá, mas o que
Jesus já transformou muito a minha vida. Mas, assim, duas situações que eu lembrei assim, bastante. Com a minha irmã, não sei se ela vai assistir esse programa aí, o quanto eu não fui mansa com a minha irmã. Eu sou a filha mais velha, eu deveria ter sido a pessoa que mais ensinou ela, que mais ensinou a mansidão para ela, mas eu fiz justamente o contrário. Então, muitas vezes eu fui rude e feri ela com as minhas palavras. Muitas vezes a gente se agrediu fisicamente porque eu era estourada, porque eu tinha essa força dentro de mim, que hoje eu foco ela, né, para as coisas de Deus, eu uso ela, esse inconformismo para as coisas de Deus, mas como eu disse antigamente, eu deixava essa força nas mãos de Satanás, entendeu? Então eu usava ela para destruir as pessoas, para falar contra as pessoas. Me lembro de ter falado muitas coisas para minha mãe, para o meu pai, que machucaram eles, para o meu irmão. Essas são situações assim dentro da família que me entristecem muito, né? De lembrar e saber que eu poderia ter feito diferente. E outras coisas que também eu fazia contra mim mesma. Muitas vezes, por eu não ser mansa, quando eu praticava algum erro, quando eu fazia alguma coisa errada, eu mesma me batia. Eu nunca me mutilei, mas eu me batia, me espancava. Coisas que eu fazia também, que minha mãe deve lembrar, eu sempre quebrava as coisas, eu tinha que quebrar alguma coisa, porque eu pensava assim, não, se eu quebrar, essa raiva vai passar. Então eu tacava as coisas na parede, as coisas que eu tinha no meu quarto, eu quebrava, né? Era assim, uma pessoa que não tinha o controle do seu temperamento, das suas emoções. Então, se eu não tinha esse controle, eu tinha entregado ele para o diabo. E ele, às vezes, usava a minha vida para isso, né? Para ferir as pessoas. E hoje não é assim, graças a Deus, né? Graças a Deus, né, Ju? A Ju contando aqui, isso é verdade. Eu me lembro dessas agressões dela, mas na época eu também tinha pouco conhecimento, né? Para orientar ela nesse sentido. Eu mesma acabava falando desse temperamento dela, dizendo que era assim mesmo, que ela era assim, que era coisa de família e tal, enfim. Mas, como diz você, Ju, passou. Mas hoje esse negócio de jogar louça na parede, quebrar copo no chão, acontece muito ainda, gente. E isso tem tudo a ver, no início dessa conversa com Jesus, nesses programas, a gente vem falando muito sobre a necessidade que nós precisamos ter de controlar as nossas emoções. Muitas vezes na nossa vida nós somos levadas pelas nossas emoções, né? Homens, mulheres, crianças, e são elas que têm muitas vezes nos machucado pessoas, feito com que relacionamentos, né, se acabem, porque nós não aprendemos a controlar nossas emoções, né? Muitos não sabem nem o que é isso, né? Onde se encontram essas emoções, o que fazer com elas, da onde elas vêm. É fundamental que a gente busque um conhecimento maior sobre isso, porque se a gente não aprender a trabalhar com elas, né, a gente vai se frustrar, a gente pode ser infeliz o resto da vida, porque nós vamos continuar cometendo erros, muitas vezes achando que estamos certos, né, muitas vezes não admitindo que estamos agindo errado, até por questões de orgulho, mas é muito importante a gente buscar ajuda nesse sentido, né, Ju? Aprender a lidar com as emoções. Eu quero terminar até aqui falando sobre algo de um psiquiatra, de um estudioso, né? O nome dele é Auguste Cury, talvez a maioria de vocês já conhece. E ele é uma pessoa, assim como tantas outras, que dedicou muito tempo da sua vida estudando sobre isso. Ele tem muitas orientações para nos dar. E eu quero deixar aqui algo que ele escreveu que diz assim, que todos nós deveríamos ter aprendido desde a infância que devemos e podemos administrar e filtrar todo estímulo estressante na nossa vida. Porque só assim
a gente aprende a contemplar o belo, a gente aprende a libertar a criatividade, a gente aprende a fomentar a generosidade, debelar o medo, dissipar a insegurança, controlar o instinto de agressividade. Muitos são marionetes do seu mau humor e do seu estresse. É muito interessante, é muito importante isso, é exatamente isso que acontece. Muitas pessoas são dominadas por isso. Especialmente nos dias de hoje, né? Onde o estresse tem destruído as pessoas. Mas o que ele coloca, que eu acho interessante, é que desde a infância, né? É por isso que a gente precisa buscar, a gente precisa parar um pouquinho, respirar. O que é que eu estou fazendo, né, com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a vida da minha família? O que é que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu estou reproduzindo nos meus filhos essa agressividade, essa raiva. Eu estou reproduzindo neles essa força sob controle. Então, é bom a gente parar. É bom a gente parar. Tem muitos estudos, tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que podem te ajudar, orar com você. Então, fica a dica para você, porque isso é algo muito importante, né? E a gente não consegue assim, ó, agora a partir de agora eu sou manso. Sim, é importante ter essa consciência. Começa por aí. Mas ela vai durar até o próximo momento em que eu vou ser provocada, ou que eu tenha que enfrentar uma situação. Até o próximo teste. Aliás, é justamente nos testes, nas lutas, nos problemas, que nós somos realmente testados, né? Que aí a gente consegue demonstrar e provar para nós mesmos quem nós somos. Mas que você possa, né, que através desse momento, dessa conversa aqui, né, Ju, você possa ter entendido alguma coisa e que você possa levar para sua casa. Se você tem interesse em aprender, em se aprofundar sobre isso, pode nos procurar também. A gente pode te orientar, te indicar quem possa te ajudar. Mas é muito importante, é primordial nós aprendermos a manter a nossa força sob controle. Amém? Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá. Até. Tchau.